Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Nesse mês de setembro, a Manu completa 3 anos que ela fechou o diagnóstico de autismo. Eu costumo dizer que essa não é uma data que eu comemore, mas também não é uma data que eu lamente. Nesses 3 anos de diagnóstico, a gente viveu muitas coisas. Tivemos vários desafios, várias lutas, muitos medos, mas também conquistamos muitas vitórias, muita união, muito aprendizado, muito amadurecimento. E é por isso que eu digo que não é uma data que eu comemore, mas também não é uma data que eu lamente. Nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Normalmente eu gravo vídeos com temas específicos, ou eu falo só de desfraude, só sobre medicação, terapias, escola. Hoje eu vou fazer um resumo todo da nossa história para vocês. Então eu vou comentar um pouquinho de cada passagem com vocês. Desde já eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, o joinha, e também que vocês se inscrevam no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Isso ajuda muito para o nosso canal a crescer. Bom, vamos lá. Bom, eu engravidei com 28 anos, foi uma gravidez super tranquila, foi uma gravidez muito planejada, eu fiz vários exames antes de começar as tentativas de engravidar, para saber se a minha saúde estava tudo ok, estava tudo perfeito. Eu engravidei de forma natural, muito rápido, e foi uma gravidez extremamente tranquila. Eu não tive nem enjoos, eu fui uma grávida super disposta. A única coisa que teve a mais comigo foi que eu engordei muito na gravidez, mas a minha saúde estava perfeita. A Manu nasceu com 39 semanas e 4 dias, nasceu com 3 kg 750 e 50 centímetros. Ela era um bebê bem grande, um bebê lindo, e ela atingiu todas as metas nos exames de recém-nascida. Ela foi direto pro quarto comigo e ela estava totalmente saudável, foi tudo conforme um sonho. Ela nasceu um dia antes de eu completar 29 anos. Eu passei o meu aniversário na maternidade e, sem dúvida, foi o melhor aniversário da minha vida. Muitas pessoas podem não acreditar, mas eu percebi, eu estranhei muito já a primeira noite que eu passei com a Manu no hospital, porque ela não dormia. Ela tirava cochilinhos e acordava muito fácil. E eu tinha que ficar balançando o bercinho dela para que ela ficasse um pouquinho quieta, porque senão ela resmungava ou chorava a noite toda. Mas como eu sou mãe de primeira viagem, eu imaginei que isso podia ser normal, que estava tudo dentro do esperado. Hoje que eu pensando, eu vejo que não. Ela desde ali ela já estava demonstrando algum incômodo. E fato que isso é verdade é que a gente percebeu que assim que a gente chegou em casa, as visitas para conhecer a Manu eram transtornos muito grandes. Ela se incomodava demais quando chegava alguém em casa. Essa troca de colo incomodava a Manu muito. Então a gente já sabia que sempre quando a gente recebia uma visita, assim que a visita ia embora, a gente ia passar horas tentando acalmar a Manu, porque ela ficava chorando muito. E era um choro muito forte, tanto que o rosto dela manchava todo, de tanta força que ela fazia no choro. Por sorte, as pessoas elas eram muito compreensivas, as visitas eram sempre muito rápidas, sempre em poucas pessoas por vez, mas mesmo assim as visitas foi um momento bem complicado. A gente respeitou aquele período de não sair de casa com a Manu até que ela tomasse as primeiras vacinas. E assim que a gente começou a sair de casa com ela, a gente percebeu que ela realmente não gostava de sair do ambiente dela, de sair da rotina dela, de sair daquele ambiente de calmaria. Sempre que a gente saía era um transtorno muito grande, era muito choro e a gente tinha que sempre ir embora mais cedo dos lugares, sempre que alguém tentava pegar ela no colo era motivo pra gente ter que ir embora porque ela chorava e ela não se acalmava até a gente chegar em casa, até ela se sentir confortável de novo. E aí começaram os primeiros julgamentos, porque as pessoas não entendiam esse comportamento.
porque via aquela criança totalmente saudável, rindo, brincando, e de repente com essas crises de choro muito forte e se recusando a dormir fora de casa, porque a gente não conseguia colocar a Manu para dormir se ela não estivesse em casa, as pessoas começaram a achar que era por causa da criação, que a gente estava mimando demais, que a gente estava acostumando no colo, que a gente não estava pondo rotina, limites. E por eu ser mãe de primeira viagem e eu tentava explicar que não era isso, ninguém me dava muita credibilidade. E aí com isso a gente começou a se afastar muito das pessoas, porque era desagradável a gente ver a Manu naquele estado chorando e ainda ter que lidar com julgamentos. Quando estava acabando a minha licença maternidade, eu imaginei que eu iria ter que pedir exoneração do meu cargo, porque se a Manu não conseguia fazer uma visita na casa de alguém, não conseguia fazer um passeio curto, imagina se ela iria conseguir conviver numa creche o dia todo com várias crianças, com pessoas estranhas, pegando, trocando ela, alimentando. Então eu imaginei que ela não conseguiria se adaptar. Mas eu tentei mesmo assim, falei assim, não, eu não vou pedir exoneração do meu cargo, até porque a gente precisava da renda também, da minha parte. Então a gente resolveu tentar pelo menos. E para nossa surpresa, a Manu se adaptou bem à creche. Ela era uma criança muito restrita, muito tímida, ela não gostava que qualquer funcionário cuidasse dela. Ela tinha umas pessoas que, por algum motivo, que eu não consigo explicar o porquê, ela tinha uma preferência, às vezes nem era a professora dela em si, às vezes era a professora de outra sala, de outra turma, ela tinha uma afinidade maior. Mas a gente conseguiu lidar e os primeiros meses dela na creche foram razoavelmente tranquilos. O desenvolvimento da Manu foi super bom, super dentro do esperado. Ela não teve nenhum desenvolvimento acima da média, mas também ela não teve grandes atrasos. Ela sentou, andou, falou, tudo dentro do previsto, né? Dentro do limite, mas dentro do previsto. A fala dela se desenvolveu muito cedo. A fala foi uma das únicas coisas que a gente percebeu que ela estava bem adiantada, né? Porém, ela falava muitas coisas, ela tinha uma boa pronúncia, mas eram palavras soltas, ela nunca formava frases. Então, assim, ela conhecia todas as cores, todos os números, todas as letras, mas ela não conseguia usar isso em uma frase. Ela se reconhecia pelo nome, ela reconhecia quem era a mamãe, quem era papai, quem era a vovó, mas ela não conseguia juntar uma frase. Por ela estar na creche e eu conviver com as outras crianças da creche, eu comecei a perceber que as outras crianças já estavam com a fala mais desenvolvida. Eu demorei para perceber isso porque, como eu disse, a Manu tinha um vocabulário muito grande, mas a Manu não tinha um desenvolvimento da comunicação. Então, quando eu comecei a perceber que as crianças da idade da Manu e até algumas crianças um pouquinho mais novas do que ela já conseguiam desenvolver frases, já conseguiam expressar opiniões, já conseguiam fazer perguntas e responder perguntas, e a Manu continuava simplesmente nas palavras soltas, eu comecei a me preocupar. Porém, eu levava todas essas preocupações para o pediatra e ela sempre falava que estava tudo bem. A Manu sempre passou por vários pediatras, porque eu nunca consegui achar um pediatra que me passasse segurança. E todos falavam a mesma coisa, porque, como eu disse, o desenvolvimento físico da Manu estava totalmente dentro do esperado. Outra questão que também complicou bastante para fechar mais cedo o diagnóstico da Manu é que, apesar dela não fazer algumas coisas, como algumas gracinhas ou desenvolver melhor a fala, a Manu tinha outras questões em que ela era muito desenvolvida. A Manu sempre teve uma memória muito grande, então ela sempre aprendeu tudo muito rápido, ela sempre decorou tudo muito rápido, então ficava aquela coisa, uma coisa compensava a outra, né? O tempo foi passando e conforme a Manu foi crescendo e os seus coleguinhas de sala também foram crescendo, a Manu começou a se incomodar demais com o barulho. Principalmente quando as crianças começaram a andar, começaram a correr, começaram a gritar, a falar muito alto. E isso começou a incomodar a Manu demais. Enquanto todos ficavam mais deitadinhos, mais quietinhos, mais sentadinhos, ela ainda conseguia lidar bem com a situação, porque ficava cada um individual. A partir do momento que todos começaram a se socializar, isso começou a trazer muito conflito com a Manu.
Um momento muito complicado foi por volta dos 2 anos e 2 meses, onde todas as crianças começaram a desfraldar. E hoje eu percebo que eu estava muito fragilizada, provavelmente eu não estava bem emocional, psicologicamente. Eu cismei que eu queria que a Manu desfraldasse junto com todas as outras crianças. Eu não aceitei que a Manu não iria conseguir desfraldar junto com as outras crianças. E eu cometi um erro muito grande, porque a Manu não estava preparada. E o que é estar preparada para o desfraude? A criança, ela dá vários sinais. Alguns sinais é demonstrar incômodo com a fralda, segurar muito tempo a urina e a fralda ficar muito tempo limpinha e de repente a fralda encher de uma vez, o que é sinal que a criança já consegue segurar. Curiosidade para ir no banheiro junto com os pais, para entender como que funcionam as coisas. E a Manu não demonstrava nada disso, a Manu não demonstrava o menor incômodo de estar com a fralda. E a Manu também não demonstrava ter muita compreensão quando eu começava a explicar para ela sobre o piqueniquinho, sobre o vaso, sobre usar só a calcinha. E eu tentava fazer coisas lúdicas e isso não surtia nenhum efeito na Manu. E foi muito frustrante, porque eu tentei fazer o desfraude durante um longo tempo e eu não consegui. E conforme eu ia vendo os coleguinhas desfraudando, às vezes em 15 dias, em uma semana, às vezes em um final de semana, a criança saía na sexta-feira e voltava na segunda-feira já desfraldada, isso me deixava muito mal mesmo, porque eu queria de qualquer forma que a Manu acompanhasse todos. Até porque a Manu é uma criança muito grande, eu sou muito alta, meu marido é muito alto, então a Manu sempre aparentou a ser mais velha do que ela realmente é. E aí vinha aqueles comentários de, nossa, ela ainda tá de fralda, por que você não tenta tirar? Não é tão difícil. E aí esse tipo de comentário reforçava ainda mais a sensação que eu tinha que eu era responsável pelo atraso no desenvolvimento da Manu e pelo comportamento dela não ser como o esperado, né? E eu me cobrava muito com isso. Os pediatras também reforçavam isso, falando que provavelmente esse comportamento da Manu é por ela ser filha única, é por ela ser muito mimada. E todos esses comentários reforçavam o que eu estava criando dentro de mim, de que eu era responsável. Eu não estava sabendo criar, eu não estava sabendo educar, eu não estava sabendo estimular a minha filha. E essa culpa é muito dolorida, é muito triste você conseguir lidar com tudo isso de uma vez. Bom, a Manu foi desfraldar quando ela já estava com uns 3 anos e 3 meses. Isso é o desfraude do xixi. A gente conseguiu desfraldar ela de dia, desfraldar fora de casa. Foi tudo um processo muito longo, muito por etapas. Mas o desfraude do cocô demorou bastante, porque a Manu é muito ressecada. Então ela segurava por muitos dias às vezes. E aí ela começava a ficar com medo de fazer. Então a gente tinha que ficar sempre de olho nela. E quando a gente percebia que ela estava com muita vontade, a gente corria, colocava uma fralda, ela se aliviava, a gente limpava ela e podia deixar ela sem fralda de novo. Era algo que a gente tinha esse controle. Mas a gente queria também tirar essa fralda dela, até para que ela, talvez usando o vaso, o intestino dela melhorasse tudo, né? Que ela não ficasse segurando tanto. Tem um vídeo no nosso canal falando sobre o desfraude do cocô, que chama Fada do Cocô. É bem legal vocês verem, que aí eu conto com mais detalhes como que foi esse processo para conseguir desfraldar ela. Ela foi estar desfraldada totalmente quando ela já estava com uns 4 anos. O totalmente que eu falo é o desfraude do cocô também. Desfraude do xixi ela já estava há bem mais tempo. E foi muito frustrante, sem dúvida o desfraude foi muito, muito frustrante. Quando ela estava com uns 2 anos e 5 meses, a situação dela na creche começou a ficar muito complicada, porque as questões sensoriais dela ficaram extremamente fortes, extremamente agressivas, e ela não estava mais conseguindo socializar com as crianças, com as professoras, e não estava conseguindo realizar as atividades por causa disso. Por sorte, a creche era muito participativa e ela me sinalizou todas as coisas. Eu reuni uma quantidade de documentos, fotos, vídeos, relatórios, para estar marcando a consulta com o neuropediatra, depois de insistir demais com o pediatra, para conseguir marcar essa consulta e finalmente levar ela.
Também tem um vídeo falando sobre quais são esses papéis, quais são esses documentos, os relatórios que eu fiz para estar levando para a neuropediatra. Bom, eu fiquei mais de 2 horas na consulta com a neuro, junto com a Manu, junto com meu marido. A gente conversou, a gente tirou muitas dúvidas. Eu fui para lá com a mente muito aberta. Muito pouco estudo sobre o autismo. Até então eu não tinha conhecimento do autismo, até então eu não tinha certeza que poderia ou não ser autismo. Eu era realmente totalmente leiga sobre autismo. Mas apesar de não ter conhecimento sobre o autismo, eu aceitei muito bem o diagnóstico. A conversa foi muito esclarecedora, ela tirou realmente todas as minhas dúvidas. E a impressão que eu tive que todas as peças de um quebra-cabeça que estavam espalhadas, elas se encaixaram perfeitamente. A partir do momento que eu entendi qual que era o diagnóstico da Manu, parece que tudo se encaixou, né? Então eu não tive dificuldades para aceitar o diagnóstico da Manu. Eu tive muita dificuldade para aceitar o porquê que isso aconteceu comigo. Eu não achava justo, eu não achava certo, eu queria entender o porquê eu fui a escolhida, digamos assim, para ser mãe de uma criança especial. Então foi esse conflito interno que eu tive, que foi muito difícil. Graças a Deus, isso é muito bem esclarecido hoje. Eu entendo perfeitamente, eu aceito muito bem. Pelo contrário, nem que eu aceito, eu me sinto privilegiada por ser mãe da Manu. Mas eu tive muita dificuldade para aceitar isso no começo, até porque eu vinha de questões emocionais, questões psicológicas já bem abaladas, né? Ela fechou o diagnóstico com 2 anos e 7 meses. Eu saí do consultório com o diagnóstico numa mão e uma receita de remédio na outra, risperidona. Quando eu comecei a pesquisar sobre o remédio, eu entrei em pânico, porque a bula do remédio realmente é algo muito pesado, muito forte. E você lê tudo isso e associar que esse remédio vai ser dado para uma criança de 2 anos, para um bebê de 2 anos, é algo que te apavora demais. Porém, eu vi que a Manu tinha essa necessidade. Eu conversei muito com a neuro, ela tirou muitas minhas dúvidas. E eu resolvi, por mais que fosse difícil, eu resolvi tentar a medicação. Eu não sou feliz por medicar a minha filha. Eu não levanto nenhuma bandeira dizendo venham, mediquem seus filhos. Mas eu entendo que para a Manu, para a nossa realidade, a medicação se faz sim muito necessário. A evolução da Manu com a medicação foi muito grande. Ela não teve efeitos colaterais. Apesar dela não apresentar efeitos colaterais, eu sempre faço uma sequência de exames nela, de tempos em tempos, para verificar se não tá tendo algum problema de saúde. Graças a Deus, sempre dá tudo ok. Mas eu tenho muita vontade de um dia conseguir, e esse dia o mais rápido possível, tá tirando a medicação da Manu. Mas por enquanto, sim, se faz muito necessário. Um dos problemas que a Manu tem, ela tem transtornos no sono. Ela tem muita dificuldade para conseguir pegar no sono, para que esse sono vire um sono profundo e que ela consiga dormir por bastante tempo, pelo menos o mínimo necessário que uma criança na idade dela precisa. Isso estava esgotando demais a Manu, estava esgotando demais toda a família, porque ela não dormia, a gente também não dormia. Às vezes ela pegava no sono e ela acordava gritando, se debatendo, como se ela estivesse em transe. Depois, mais pra frente, eu descobri que isso era características do terror noturno, que se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é algo muito terrível, muito sofrido. Ela acordava no dia seguinte extremamente cansada, extremamente irritada, ela não conseguia receber informações, ela não conseguia receber estímulos, porque ela estava confusa, ela estava estressada, muito cansada. E o desenvolvimento dela começou a ser prejudicado por causa disso. A partir do momento que ela começou a tomar o remédio, e como um dos efeitos colaterais do remédio é a sonolência, ela passou a dormir melhor. Com isso, ela passou a acordar mais calma, mais tranquila, mais receptiva a receber estímulos, a receber carinho, a receber informação, a passar informação. Então, sim, para a Manu, a medicação fez toda a diferença. Repito, quero sim tirar a medicação
um dia da Manu, o mais rápido possível, mas hoje ainda se faz necessário. Sim, eu tentei várias outras alternativas, eu tentei remédios naturais, eu tentei florais, eu tentei terapias e nada funcionou ou fez uma evolução muito pequena de um período muito curto. Então, sim, a Manu precisa da medicação no momento. Sobre seletividade alimentar, a Manu nunca teve problemas grandes, porém ela tem tendência, então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar repetindo muitas comidas com ela, não ficar dando muitas besteiras. A gente toma muito cuidado para que a alimentação da Manu seja muito saudável, já que ela tem uma rotina muito corrida. Então, para ela é muito importante que ela tenha uma alimentação saudável, para que ela esteja sempre disposta, para que ela não tenha nenhum problema de saúde, né? Mas ela não tem nenhum grande problema. Eu tirei o glúten da Manu, na verdade eu não tirei, eu diminuí o glúten da Manu e eu percebi que isso fez uma melhora muito grande no intestino dela, né? E a partir do momento que o intestino dela tá regulado, é um desconforto a menos e isso com certeza ajuda em um todo, né? Leite eu não tirei, porém a Manu ela não gosta de leite. Ela amamentou até 1 ano e 7 meses mais ou menos, e desde que ela saiu do peito eu nunca consegui introduzir o leite para ela, e nem mamadeira, nem fórmula, nem leite de caixinha, nem usando copinhos especiais. Ela realmente não gosta do sabor de leite. Ela come os derivados, danones, queijos, mas ela não gosta mesmo do leite e a gente realmente não conseguiu. Mas tudo bem, ela come outros alimentos que suprem essa necessidade, né? Vamos pensar em outras terapias da Manu. A Manu, ela iniciou pela terapia ABA, que é uma ótima terapia. Para a Manu fez toda a diferença. Ela iniciou a terapia pelo particular, porque a gente não conseguiu esperar pelo convênio, porém a gente só conseguia pagar uma única vez por semana. Por sorte, a terapeuta, ela era muito compreensiva, muito parceira, então ela fazia terapia com a Manu, ela passava uma sequência de atividades para a gente executar em casa, ela orientava a gente pelo WhatsApp durante a semana, pedia para a gente filmar as atividades e enviar para ela, ela depois respondia informando aonde a gente estava acertando, aonde a gente estava errando, onde a gente tinha que dificultar. Então ela deu bastante suporte. Com o passar do tempo a gente conseguiu pelo convênio, a Manu começou a fazer mais de 12 horas de terapia por semana, mais escola, mais as atividades extras que a gente fazia à noite com ela. Com o passar do tempo, a Manu começou a ficar extremamente esgotada. Era muito corrida, a terapia era muito longe, todo dia. E aí a gente resolveu diminuir. A evolução da Manu foi muito boa, graças a Deus. Eu acho que na hora certa ela tinha que ter feito realmente essa quantidade. Porém, com o passar do tempo, a gente foi diminuindo um pouco as terapias. A gente conseguiu trazer as terapias para mais próximo de casa. Então, a gente já parou com esse transtorno de trânsito, tudo. Então, conseguimos mais tempo livre para Manu, mais tempo de lazer para Manu. E hoje, com 5 anos, a gente diminuiu bastante o horário de terapias e conseguimos colocar mais atividades extras para ela. O que seriam essas atividades extras? Colocar ela numa natação, no balé. A gente colocou ela numa escola que antes da pandemia ela estava fazendo balé, ela já fez luta, ela faz inglês. Então, essa variedade. E é muito bom essas atividades para a Manu, porque a Manu está numa fase em que ela precisa socializar. Ela precisa colocar em prática tudo aquilo que ela aprende em consultório. E assim a gente também consegue ver aonde a Manu ainda tem muita limitação, aonde a gente precisa trabalhar com a Manu para que ela se torne cada vez mais independente, para que ela fique cada vez mais preparada para conseguir lidar sozinha com o mundo, que é o nosso objetivo. A gente não quer moldar a Manu para o mundo, a gente quer prepará-la para o mundo, né? Então, essas atividades extras estão sendo muito, muito importantes. Atualmente, ela faz fono, TO e psicomotricidade. A quarentena tem sido muito complicada. Graças a Deus, a Manu, ela não teve nenhuma regressão. Porém, a gente tem consciência que ela deixou de evoluir muito por não estar frequentando a escola, por ter diminuído mais ainda as terapias, porque algumas são online, algumas só que voltaram a ser presenciais. Então, a gente tem esse pesar dela não estar conseguindo aproveitar esse momento
como a gente gostaria. Ano que vem ela vai ter que trocar de escola, uma pena muito grande, porque essa escola que ela está hoje, ela está muito bem adaptada, é uma escola muito boa, inclusiva, mas ela vai ter que trocar porque ela vai para o primeiro ano. E eu tô muito preocupada com isso, porque ela não está se preparando para trocar de escola, ela não está se preparando para sair do infantil para ir para o primeiro ano. E eu ainda não sei direito como que eu vou fazer, eu ainda não consegui ver qual vai ser a escola que ela vai, porque não tem como, por causa da pandemia, pesquisar escolas, conhecer escolas, mas se Deus quiser, tudo isso vai dar certo. Bom, já falei sobre o desfraude, alimentação, as terapias, o sono da Manu, que era muito complicado, medicação. Eu acho que eu dei uma boa resumida. Graças a Deus, hoje a Manu, ela tá muito bem. Ela ainda tem muitas questões para trabalhar, a gente ainda tem que trabalhar bem a comunicação dela. Apesar dela ser muito comunicativa, falar, brincar demais, ela ainda tem dificuldades para expressar algumas opiniões, para conseguir explicar situações, para narrar acontecimentos passados. Ela ainda se confunde um pouco com realidade, com imaginação, com desenhos. Ela ainda tem bastante estereotipias, bastante ecolalias, mas é tudo coisas que a gente sabe que a gente vai conseguir trabalhar bastante ainda e muitas coisas que ela mesma vai conseguir ter o controle daqui a um tempo. Sei que o caminho ainda é muito longo, mas eu vejo muito vitória para Manu. Eu sei que o futuro dela vai ser muito positivo. Eu iniciei as páginas nas redes sociais como uma terapia para mim. Me faz muito bem poder falar sobre a Manu, falar sobre a nossa experiência, dividir a nossa história, saber que às vezes o que eu falo para vocês possa estar ajudando outras famílias me faz muito bem. Até porque eu me sinto muito privilegiada, como eu já falei, apesar de não ser fácil, apesar de ser muita luta para conseguir dar as coisas que a Manu necessita, eu sei que a gente é muito privilegiado, eu sei que a maioria das pessoas não consegue dar um tratamento de qualidade para o filho, não consegue colocar numa boa escola, então eu me sinto muito privilegiada. E uma forma de agradecer a esse privilégio é tentar dividir um pouco das informações que eu tenho com vocês. Eu espero que seja útil. Eu tenho estudado bastante, eu leio bastante, eu faço uma pós-graduação em intervenções precoces no autismo e um curso de extensão em aba. Então, com isso, eu consigo estimular muito a Manu em casa. Lógico, eu não sou profissional, estou longe de ser uma profissional, porém, eu consigo dar estímulos de qualidade para a Manu. E isso ajuda bastante no desenvolvimento dela. Bom, pessoal, eu acho que esse é o resumo que eu queria passar para vocês. Deixem nos comentários a experiência de vocês, coisas que vocês acham que possam agregar, dicas, tá? Eu agradeço muito. Um grande beijo.